Fala galera, meu nome é Kellen Sicas, bem-vindo ao canal Faculdades e hoje a gente vai ver a aula 8 do curso de Python, onde eu vou ensinar sobre listas. Tá? Lista é mais uma coleção, mais um array aí, né, que a gente usa no Python. E vou te falar que lista assim, é um dos objetos de coleção aí mais importantes, tá, no Python. Realmente a gente usa bastante. Tá? A gente viu aí sobre tuplas, vocês vão ver que as listas são bem parecidas, mas tem algumas coisas aí diferentes e tal, então assim, é bem legal essa aula, então bora lá pro Jupyter. Então pessoal, a gente vai ver nessa aula aqui sobre listas, tá? A gente vai começar vendo aí criação e manipulação de listas. Tá? E até para dar um panorama para vocês, é assim, qual a diferença de uma tupla e uma lista? Vocês vão ver que elas são muito parecidas. A diferença mais importante é que a tupla ela é imutável, enquanto a lista ela é mutável. O que significa isso? Significa que numa lista a gente consegue adicionar novos elementos, a gente consegue mudar elementos que estão na lista, então você consegue mexer aí mais na lista, tá? Então geralmente assim, você quer criar aí um conjunto ali de valores ali que você sabe que nunca vai mudar, você pode usar uma tupla. Se você sabe que vai mudar, você pode aí usar uma lista, né? Se você não talvez tenha a possibilidade de mudar um elemento, alguma coisa do tipo e tal, é muito recomendável aí você utilizar uma lista. Então vamos começar aí como criar uma lista. De novo, existem alguns jeitos de criar uma lista, se você assistir aulas de tupla, e vamos ver eles. Então, por exemplo, lista 1. Tá? Um jeito é usar o colchetes aqui, tá? E aí tem que tomar cuidado, que assim, a tupla a gente usa parênteses, na lista ela é representada aí pelo colchetes. Então sempre que você vê um elemento aí com colchetes, você sabe que é uma lista em Python, tá bom? Então, vou criar aqui 1, 2, 3 e 4. Eu vou dar um print aí na lista 1 e pronto, tá aqui a nossa lista criada. Você vê, ó, que nem eu falei, ela tá aqui, ó, criada com colchetes, tá bom? Eu também posso usar, ó, criar aqui, ó, uma lista 2. Eu posso usar a função list. Tá? A função list eu posso usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou dar um print aqui na lista 2. Vocês vão ver aqui que criou uma lista com os elementos 1, 2, 3, 4, só que agora eles são strings. Então, quando eu usar uma string para criar, vocês vão ver que os elementos vão ser strings também. Então, lista 3, eu posso, ó, list Python, tá? Quando eu imprimir isso daqui, lista 3, tá aqui, ó, ele criou um elemento com cada caractere da minha string. Eu posso usar essa função lista 4 para list, e aqui dentro eu vou passar uma tupla, por exemplo. Então, vou abrir um parênteses e passar a tupla. 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma tupla, que a gente viu na aula passada, e eu vou passar ela dentro da função list. Então, ó, quando eu dar um print aqui na lista 4, ó, ele trouxe aqui uma lista 1, 2, 3, 4. Tá, ok? Então, esses são alguns jeitos aí da gente criar listas. Até vendo, né, por exemplo, eu posso criar uma tupla. Na aula passada a gente viu esse elemento aqui, né, essa função tuple, né, e eu posso aqui passar uma lista. Então, eu vou passar, por exemplo, a lista 1. Tá? E ó, dá um print na tupla, e tá aqui a minha tupla criada aqui com 1, 2, 3, 4, porque a gente criou ela em cima aqui da lista 1. Tá? Então, a função list, a lista e essa função aqui, eu posso sempre passar aí uma tupla para a função list, uma lista para a função tuple e criar aí elementos baseados aí em outros conjuntos, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer na lista é igual a gente já viu aí, né, nas outras aulas, que é acessar os índices, tá? A lista ela também tem índices, mesma coisa, o índice começa com 0, tá? E então, vamos puxar aí lista 1, índice 2, vocês vão ver que ele trouxe aqui, ó, o elemento 3. Então, outra coisa que eu posso fazer, ó, vamos trazer a lista 3 e pegar aqui os elementos de 3 até 6. Tá? E aqui eu imprimi, ó, se for ver, ó, P é 0, o Y é o índice 1, o T é o índice 2, e aqui começa o índice 3, o índice 4, o índice 5. Então, eu trazendo aqui de 3 até 6, né, como eu falo, 6 é exclusivo, então ele vai trazer os índices de 3 até 5. Tá? Então, essa parte aqui de fatiamento, né, de slicing, é a mesma regra ali que a gente usou para as strings e para as tuplas. Mesma coisa se eu quiser verificar. Então, se eu H em lista 3,
eu verifico se o H, né, ou se o elemento que eu colocar aqui, ele existe dentro da minha lista. De novo, a mesma regra que a gente viu nas tuplas, tá? Por exemplo, eu vou criar uma lista aqui, nums. E vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 2. E vou dar um nums.count 2. Você viu que teve aqui, ó, o 2 apareceu 2 vezes aqui, tá? Então esse count a gente também tinha visto. Eu posso também criar listas de listas, tá? Então aqui eu vou criar listas, eu vou abrir o parênteses e colocar aqui, ó, lista 1 e lista 2. Quando eu dar um print aqui nas listas, tá aqui, ó, uma lista de listas. Então, aqui está a minha lista 2, aí tem uma vírgula, e aqui está a minha lista 1 e aqui na minha lista 2, né? Então, de novo, aqui eu também posso acessar, ó, listas, eu acesso, ó, essa lista, ela tem o índice 0 e essa tem o índice 1. Então, eu vou acessar o índice 1, por exemplo, eu acessei essa lista. E agora eu vou abrir de novo o índice e vou aqui, ó, elemento 0, elemento 2, elemento 1, elemento 2. Então, vamos acessar o índice 2 aqui. Ele vai me retornar aqui, ó, o 3 aqui, que é uma string, que eu estou acessando aqui, ó, o índice 1 das listas, né, e o índice 2 dessa lista aqui, né, específica, então estou acessando esse elemento. Então, agora a gente vai ver funções para manipular listas, tá? Então, vamos ver agora algumas funções. Então, vamos criar uma lista aqui de frutas, por exemplo, com laranja, banana, abacaxi, morango e uva, tá? Então vamos dar um print nessa lista de frutas e vamos aqui usar uma função, por exemplo, que é o del, tá? Del, ele deleta um elemento dessa lista, o elemento que a gente acessar aí. Então vou colocar frutas e colocar aqui, por exemplo, 2, tá? Então, ó, esse é o índice 0, esse é o índice 1 e esse é o índice 2. Então, quando eu estou fazendo aqui frutas 2, eu estou pegando o elemento abacaxi, tá? Então, eu vou dar um outro print na sequência aqui e frutas. Então, vamos ver, olha lá. Aqui eu criei a minha lista, tá? E aqui, ó, eu deletei o elemento abacaxi. Então, quando eu dou um novo print aqui, ó, você vê que o elemento abacaxi não existe. Então, esse é o que a gente pode fazer aí com listas que a gente não pode fazer com tuplas, né? Então, a gente consegue manipular, excluir, adicionar elementos. Vamos ver outras funções. Um outro jeito de remover, tá? É usar o frutas.remove, tá? E aí eu posso colocar o nome do elemento. Nesse caso aqui, morango. Tá? E quando eu dar um print aqui em frutas, você vê que, ó, de novo ele eliminou aqui, né, o elemento morango. Tá? Então, você vê que o del, ele elimina baseado no índice, e o remove elimina baseado, né, no nome, no valor do elemento, tá bom? Então, outra coisa que a gente pode fazer, ó, deixa eu recriar aqui, ó, o frutas, tá? Vou dar um print aqui, ó, frutas, e vou dar aqui, ó, agora um frutas.pop, tá? E vou dar um print, frutas de novo. E, ó, você vê que agora o pop, ele eliminou o elemento uva. Tá? Então, o pop ele vai eliminar um elemento. Se a gente não passar nada aqui dentro, ele vai eliminar o último elemento da lista. Nesse caso, ele eliminou aqui o elemento uva. Mas eu posso passar. Então, eu posso dar um frutas.pop 2. Tá? E quando eu dar um print em frutas, de novo, ó, ele eliminou o elemento 2, igual a gente tinha feito aqui, que é o abacaxi, né? O elemento de índice 2. Né? Então, laranja é 0, banana é 1, abacaxi é 2. Então, ele eliminou aqui o abacaxi. Então, a gente viu 3 funções para eliminar os elementos da lista, né? Então, vamos entender quando usar cada um deles. O del e o pop, você viu que a gente utiliza aí quando é baseado no índice, tá? O remove baseado no valor, tá? Então, geralmente o remove é bem fácil, né? Se você quer eliminar um valor específico, você pode usar sempre o remove, né? Se tiver alguma regra, alguma coisa baseada no índice, né? Por exemplo, você quer eliminar o último, né? Você pode usar o pop, né? Até sem passar nada, você vê que o pop elimina o último elemento que entrou na lista. E o pop tem uma função extra, né? Qual é essa função extra do pop? Vamos, por exemplo, pegar aqui, recriar aqui frutas, né? Dar um print aqui nas frutas e vamos dar aqui, ó, fruta excluída é igual a frutas.pop 2. E eu dou um print agora no fruta excluída. E ó, essa é uma função extra aqui do pop. Tá? O pop,
ele não só elimina o elemento da lista, né? Por exemplo, ó, deixa eu dar um print aqui também, ó. Então, quando eu rodar aqui, ó, você vê que ele eliminou, tá? A lista aqui sumiu o abacaxi, só que ele retorna também. Então, eu consigo criar uma variável, por exemplo, para pegar esse elemento que ele excluiu, tá? Isso o del não consegue fazer. Vamos testar aqui. Por exemplo, ó, deixa eu copiar aqui, tá? Em vez de usar aqui frutas.pop, vamos dar um del, tá? Abrir parênteses, o frutas 2. Você viu, ó, que deu um erro, tá? Por quê? Porque o del ele não retorna aqui nada, então eu não posso dar esse del aqui para retornar aqui alguma coisa, tá bom? Então, assim, se eu quiser retornar o elemento que eu excluí, eu posso utilizar o pop, tá? O remove também não retorna, tá? O pop é o único que retorna, então eu consigo pegar esse elemento que eu excluí. Então vamos dar um print aqui em frutas e a gente vê que a gente tem, ó, essa nossa lista agora tem esses 4 elementos. E agora vamos ver como adicionar elementos na lista. Então dou um frutas.append e coloco aqui abacaxi. E deixa eu dar um print aqui, né? Opa. Deixa eu dar um print nas frutas e tá aí, ó. Você vê que o append ele adiciona o elemento sempre em último, tá? Então tá aqui, ó, a nossa lista com o abacaxi aqui adicionado em último. Beleza? Uma outra maneira que a gente pode fazer é substituir elementos. Então, eu posso pegar o frutas e acessar o elemento 2. Nesse caso, o elemento 2, ó, 0, 1 e 2 é o morango. Eu vou colocar aqui igual a maçã, tá? Então, quando eu dar o print frutas, tá aqui, ó, em vez de morango, agora a gente tem aqui maçã. Tá? Então, eu posso eliminar aí, acessando o índice, né? Eu posso substituir um elemento que está nesse índice e adicionar maçã. O que eu não posso fazer, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. Minha lista vai até o índice 4. Então, se eu tentar colocar uma coisa no índice 5, por exemplo, eu quero colocar aqui melão. Tá? Vocês vão ver, ó, que deu um erro, tá? Porque o índice não existe. Então, para fazer isso, eu só consigo usar isso para substituir. Se eu quiser adicionar um elemento por último, eu sempre tenho que usar aqui o append. Tá? Eu não posso acessar um índice que não existe ainda, tá bom? Então, eu preciso acessar um índice que existe e substituir o elemento que está lá para um elemento que eu quiser. Uma coisa que a gente pode fazer, vocês notaram, né, que o append ele sempre adiciona um elemento por último. E dessa maneira eu substituo um elemento da lista. Vamos supor que eu quero adicionar um elemento na lista, só que eu quero que ela fique aqui no meio. Eu não quero adicionar por último, nem quero substituir nada. A gente tem a função insert. Então eu quero adicionar, por exemplo, aqui é o índice 0, índice 1, e eu quero adicionar um elemento aqui, com o índice 2. Então eu vou colocar o índice 2 e vou colocar o elemento que eu quero adicionar. Morango de novo, por exemplo. Então eu vou dar um print, frutas, e tá aí, ó. Laranja no índice 0, banana no índice 1, morango no índice 2, e ele empurrou os outros elementos para frente. Então, maçã era índice 2, agora maçã é índice 3, uva era índice 3, uva é índice 4. Então, ele vai ser adicionado ali e empurrar todos os elementos para frente. E uma outra coisa que eu posso fazer, vamos supor que a gente tem uma outra lista de frutas, tá? Com os elementos aqui. Pera, vírgula, mamão, tá? E aí agora eu vou na frutas, dar um extend e colocar aqui a minha segunda lista, frutas 2. Agora quando eu dou um print na minha lista principal ali de frutas, tá aqui, ó, eu adicionei a lista 2 dentro da minha lista principal, né? Então adicionei aqui pera e mamão. Beleza? Esse é um jeito, às vezes, se tu tem 2 listas ou até mais, você pode colocar uma lista dentro da sua lista principal ali, a lista que você está utilizando. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, é frutas.clear. E quando eu dar um print em frutas, tá aqui, o clear, né, ele limpou toda a minha lista, ele apaga todos os elementos da lista. Vamos só agora copiar aqui, né, o frutas de novo. E eu posso fazer agora, ó, frutas.sort. Vou dar um print em frutas. Frutas.sort, ele ordena os elementos, tá? Por ordem alfabética, né? Ou se for números, ele vai ordenar também por, né, ordem ascendente, tá? Então tá aqui abacaxi, banana, laranja, morango e uva. E uma outra coisa que eu posso fazer aqui nesse sort, deixa eu copiar ele aqui, eu posso colocar um parâmetro aqui, ó, que é o reverse, reverse igual a true. E agora quando eu imprimir essa lista, você viu que ele arrumou de ordem descendente.
Então eu estou mudando aqui a ordem. Em vez de ser ascendente, aqui eu estou colocando de ordem descendente. E uma outra coisa que eu posso fazer é, deixa eu criar aqui a lista de novo. Eu posso dar aqui ó, um frutas.reverse. Quando eu dou um print em frutas, ele ó, o reverse ele vai pegar a ordem que a lista já está e vai simplesmente inverter. Então você vê que ele trouxe ó, uva, morango, abacaxi, banana e laranja. Então ele vai inverter a ordem que a lista já está. Outra coisa, por exemplo, eu criar uma nova lista, né, frutas ordenada, por exemplo, ordenadas, e pegar aqui, usar a função sorted e colocar nossas frutas aqui. Colocar só nossas frutas aqui. E quando eu dou um print aqui em frutas ordenadas, tá aqui, ele pegou a nossa lista de frutas e criei aqui uma lista ordenada. Uma coisa para se tomar cuidado com as listas é, vamos supor que eu criei uma lista aqui, ó, list 1 igual a 1, 2, 3, tá? Eu venho e crio aqui um list 2 é igual a list 1, tá bom? E agora eu vou pegar esse list 2, o elemento 0 do índice 0 dele, tá? Que seria esse número 1, tá? E vou mudar ele para 24. Tá? Quando eu der um print aqui, na list 1 e na list 2, olha o que aconteceu. Tanto a list 1 quanto a list 2 mudou o primeiro elemento. Só que aqui eu só mudei o elemento da list 2. Por quê? Porque quando o Python você coloca aqui list 2 igual a list 1, ele está realmente colocando o que é igual. Então tudo que você mudar na list 1 ou na list 2 vai mudar nas duas listas, tá bom? Então para fazer isso, é simples, eu vou copiar aqui. Em vez de você colocar igual list 1, você vai colocar igual list 1 ponto copy. Opa, escrevi errado, aqui ponto copy. Tá? Então quando eu rodar isso daqui, você vê que ó, ele só mudou agora o elemento da lista 2. Então agora eu estou realmente falando aqui, ó, lista 2 ela vai ser uma cópia da lista 1. Aqui eu estou falando realmente que a lista 2 é igual à lista 1. Então a lista 1 é igual à lista 2, tá? Então assim, você precisa sempre criar uma cópia daquele elemento. Se você só referenciar uma lista a outra, quando você mudar um elemento de um, muda de outro. Às vezes isso pode ser útil, sim, dependendo do seu programa ali, da situação que você está passando ali, né? Mas tem que tomar cuidado para sempre, aí, se você realmente quiser criar uma cópia, uma lista que não está linkada uma na outra, você precisa usar essa função aqui, .copy. E uma outra coisa que a gente consegue fazer, vamos criar uma lista aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Eu posso, vou colocar uma string, ó, vírgula e um espaço, tá? E usar aqui a função join, e colocar aqui em nuns. Vocês vão ver ó, que com o número inteiro, ele dá um erro. Tá? Então não posso usar essa função join com o número inteiro. Mas vamos copiar isso. Vamos supor aqui que eu tenha criado aqui várias strings, tá? Então tem uma lista, só que todos os elementos aqui da minha lista elas têm que ser em string para funcionar. Se for com elementos numéricos, vai dar erro. Quando eu rodo isso, ele vai trazer todos os elementos da minha lista separado por vírgula. Tá? Então trouxe um, vírgula e um espaço, né? Porque eu coloquei aqui vírgula, um espaço, o elemento 2, vírgula, um espaço, o elemento 3. Então é um jeito aí de você imprimir os elementos da lista separado aí, né, organizado do jeito que você quiser. E por último a gente vai ver aqui, por exemplo, funções com listas. Tá? Que funções são essas? Né? Vamos criar aqui nuns e pegar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Tá? Criei essa lista aqui. É que eu posso fazer um print do max nuns. Tá? Eu posso fazer um print do min, né, que seria o mínimo aí desses nuns. Eu posso fazer um print aí a soma desses números. Posso fazer um print aí do len, né, que seria do tamanho desses números. Então aqui, ó, eu estou fazendo o máximo, o mínimo, a soma e o len, que é o tamanho. Tá? Então eu também posso fazer aí várias operações com as listas, tá? Então isso é muito bom de trabalhar aí também com listas, que ó, o máximo é o número 8, o mínimo é o número 1, a soma é 23 e o tamanho da minha lista são 6, significa que eu tenho 6 números aqui dentro. Então essas são as funções aí mais importantes, que é bem legal de trabalhar aí com listas numéricas, né, no Python. Então é isso para essa aula, pessoal. Deem uma estudada, eu vou deixar uns exercícios aqui embaixo na descrição. Tentem fazer esses exercícios, eu vou trazer as correções no próximo vídeo.
Listas são muito importantes, tá, em Python, pessoal, então aprendam aí a trabalhar, a manipular essas listas, vai ser bem importante, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas e valeu, até a próxima!